Oi pessoas! Vamos aprender hoje essa bolsinha que é muito legal porque ela tem esse bolsinho plástico transparente aqui na frente, onde você pode colocar o celular e ter acesso a ele através do bolsinho. Ela é muito legal, vamos aprender? Então vamos ao material que a gente vai utilizar para fazer essa bolsinha. Para estruturar a peça eu uso essa manta R2. O que significa a manta R2? Ela é uma manta acrílica que ela tem cola dos dois lados da peça. Então a medida dessa manta é de 16 centímetros por 22 centímetros. Aí eu corto sempre um pouquinho a mais para poder sobrar da manta. O tecido também é a mesma medida, esse é o tecido do forro, então ele vai ter 16 por 22, e esse daqui é o tecido da frente, também tem 16 por 22 centímetros. Também vamos precisar de um plástico, esse plástico você encontra nas lojas de armarinho também. Aqui em Brasília eles numeram o plástico, né? Eu acho que é normal, comum em todas as cidades. Então esse aqui é o número 15, né? Isso é a espessura do plástico, né? É o número 15. Então um plástico transparente de número 15. Esse tecido aqui a gente vai utilizar para fazer aquela alcinha que você vai colocar a mão. Então esse tecido ele tem 7 centímetros por 32. E aí a gente vai usar também um mosquetão, né, que a gente utiliza para fazer essa alcinha de mão. E esse tecido aqui a gente vai utilizar como viés, ele tem 5 centímetros por 24, que eu sempre gosto de usar um pouquinho a mais, né, sobrando aqui do lado. E também vamos usar um viés pronto, né, de uma cor que combine com a peça, e esse viés ele é de 23 milímetros. Vai precisar também de 2 zíperes, né? Eu sempre procuro usar um zíper maior do que a peça, então esses daqui tem 30 centímetros cada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar o tecido que vai na frente, em cima da manta, né? Os dois, e aí a gente vai lá no ferro de passar, passa ele para poder grudar aqui. E aí a gente vai aplicar o zíper agora na máquina de costura. Então, aqui a frente da peça, aqui a frente do zíper, né? Então, frente com frente, o forro também, né? A frente do forro aqui de frente. Então, a gente vai passar uma costura com o pé de zíper aqui, né? Unindo as duas peças. Aí, agora abre aqui. Eu sempre gosto de pôr um alfinete segurando aqui, para ele não me atrapalhar a costurar o outro lado da peça. Então, pego aqui, né, o outro, frente com frente, ajeito aqui o tamanho certinho, e a frente do forro com a frente do forro aqui, e aí vamos aplicar o zíper de novo aqui na máquina de costura. Aí agora, troquei já o pé de máquina por um pé de máquina comum, a gente vai passar uma costura de segurança aqui e uma costura de segurança aqui. Por que que a gente passa essa costura? Para o zíper poder passar aqui, ó, sem pegar no tecido, né? Então agora a gente vai preparar o plástico, né, para aplicar aquele bolsinho plástico. Aquele tecido do viés que tem 5 centímetros, né, eu já fui na máquina de passar ferro, né, e passei uma vez para dentro os cantos e mais uma vez dobrando, né, ou seja, fiz um viés. E aí agora eu vou aplicar esse viés aqui, nesse canto aqui do plástico. Então eu já troquei aqui, coloquei o pé de máquina de zíper, né? E aqui eu vou então aplicar
o plástico no zíper. Então o zíper tá com o cursor aqui pra cima e vamos aplicar, passar uma costura reta aqui, unindo esse viés que está no plástico no zíper. Então pronto, agora na peça principal, a gente vai aplicar então esse bolso plástico aqui. Qual que é a distância? É mais ou menos 4 centímetros daqui desse zíper, onde vai entrar o segundo zíper aqui. Então, se você quiser fazer um risco aqui com um lápis, alguma coisa, você pode fazer. Então, você vai virar, né? Para ele poder, quando você voltar, ficar de frente. Então, você vai virar aqui a peça a frente desse bolso com a frente da nossa peça e vai passar uma costura reta aqui também com o pé de máquina. E aí você pode alfinetar aqui para facilitar para você costurar. Pronto. E é importante ter muito cuidado para não costurar o forro. Então, ó, tira o forro, vem aqui e passa a costura. Muito cuidado nisso para não estragar a sua peça. Então, o que eu gosto de fazer? A nossa peça já está praticamente pronta. Eu gosto de passar uma costura aqui de segurança e uma costura aqui, ó, de segurança, né? Claro, puxa o cursor para cá, para poder, na hora de aplicar o viés, a peça já tá mais firme. Então, já com o pé de máquina normal, eu venho aqui e faço só uma costura simples. Então, aqui tá a peça, eu pus uns alfinetes aqui pra segurar, né, já a peça pronta, e vou cortar esse excesso aqui, ó, que tem pra fora, né, de zíper, de plástico. E também vou arredondar aqui esse pedaço aqui da peça. Vou pegar a tesoura e vou arredondar aqui essas pontas. Então tá aqui a peça e agora vamos à aplicação do viés. A aplicação do viés nessa peça, em todas as peças, né, na verdade, é pelo verso, né? Então, primeiro você aplica pelo verso. Esse daqui, como que eu vou aplicar? Eu quero que ele fique mais grosso na parte da frente. Então, o viés, ele já vem assim, né, com esses dois lados dobrados. Eu vou aplicar com ele aberto, então eu vou passar uma costura exatamente nessa dobra aqui. Então, eu deixo um pouquinho aqui pra cima, vou aplicar o viés aqui e depois eu volto fechando pelo outro lado. Então, como vocês viram, eu apliquei o viés pelo verso da peça. Quando você vira, ó, vai ter um excesso aqui que ficou maior. Então, a gente vem com a tesoura e corta, né, um pouco desse excesso para poder facilitar na hora de fechar a peça.
E o que que a gente vai fazer? Dobrar aqui, ó, esse cantinho e puxar aqui todo o viés pra frente, já. E aí a gente vem passando a costura aqui, né, nesse pedaço do viés, de forma que a costura de cima passe aqui em cima nessa de baixo. Então você pode fazer com calma, né, sem pressa, principalmente aqui nos cantos da curva, para você poder, né, não errar. E dessa forma que eu fiz grudando aqui, ele fica um viés mais grosso, tá? Esse aqui é uma das formas de colocar viés que a gente pode usar. Sempre dá um retrocesso aqui nessa ponta, né? Dobra aqui, novamente para dentro e fecha aqui a peça. E aí você vê, ó, que fica bem aplicado aqui, e quando você vira também vai ficar bem aplicado aqui desse lado, ó. Então agora eu vou aplicar um viés aqui, que é onde a gente passa aquele mosquetão para colocar a alça de mão. Então eu posso usar o viés pronto mesmo e pegar aqui um pedaço que dê a quantidade suficiente aqui, ó, para passar o mosquetão, né? Então corto aqui, passo uma costura reta para fechar aqui ele. Costuro primeiro aqui pelo verso, passo uma costura reta aqui. E aí jogo ele pra frente, dobrando, né, aqui e aplico aqui. Então aqui depois é onde a gente vai encaixar o mosquetão aqui nessa alcinha. Então aquele tecido que a gente vai fazer a alça, né, eu tô com o mosquetão aqui, ele tem 7 centímetros, né, então eu já fui no ferro, dobrei pro meio, e passei a ferro. Então, dobro novamente, né, aqui. Vou passar ele aqui dentro da alça aqui do mosquetão. E aí aqui, ó, eu vou encontrar aqui frente com frente. E vou abrir e passar uma costura reta aqui. Passada a costura, eu vou abrir aqui e abrir esses dois tecidos aqui. E aí eu vou dobrar exatamente aonde eu já passei a ferro, né? Então, como ele tá passado a ferro, fica fácil de dobrar. E dobrar novamente. Então, agora eu vou fechar aqui, passando uma costura reta em toda essa borda aqui. Então, agora você vai passar uma costura exatamente aqui, ó, naquele local onde você uniu. Passa uma costura reta aqui, que aí aqui é onde você vai passar a mão, né? E o mosquetão fica isolado aqui na ponta. Então ficou pronto o nosso mosquetão aqui, ó. Então nossa alça de mão, a gente só vem e encaixa aqui naquela alcinha que a gente fez e tá pronta a nossa bolsinha de mão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado de forma bem fácil para vocês entenderem como essa peça é costurada.
Todos vocês podem comentar, deixar dicas de vídeos e também, se alguma parte vocês não entenderam, deixa nos comentários que eu sempre estou respondendo os comentários aqui dos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, né, dá o gostei, porque isso incentiva a gente a continuar com o canal, e se inscreva, né, no canal, apertando também aquele sininho que fica logo aqui embaixo para você receber as notificações em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar como cuidar de uma